Gente, eu tô toda bagunçada porque assim, hoje é domingo. Na verdade, na maioria dos dias eu já estou bagunçada, mas em domingo, né? A gente sabe, domingo a gente tem aquele quê de preguiça, aquele quê de sono da tarde, o dia todo, sabe? Então, assim, eu queria fazer um vlog de leitura, só que inicialmente eu queria fazer de Dança da Floresta, que eu até já comecei a ler, que foi um livro que eu apoiei no Catarse da Wish, que eu quero ler há muito tempo, e eu tô gostando, e é um livro muito bonito. Eu fiz unboxing dele lá no meu Instagram, e ficou muito bonitinho. É um Reels, né? Então, assim, mas aí, ontem era dia dos namorados, né? Hoje é dia 13 de junho de 2021, e ontem foi dia dos namorados, e a gente saiu, eu e meu namorado saiu pra almoçar, e no meio do caminho tinha uma feirinha de livro, e eu obviamente fui ver. E ele acabou me dando de Anne Frank, né, aquelas feirinhas de R$ 10. Eu queria, assim... E quando eu cheguei em casa, eu descobri que dia 12 de junho é aniversário da Anne Frank. Eu fiquei, caraca, que coincidência. E então eu fiquei meio chocada. E eu peguei isso como um sinal de que eu tenho que logo ler esse livro, sabe? E a verdade é que esse livro é muito famoso, eu acho que todo mundo conhece. Se você não conhece o livro, pelo amor de Deus, não é que você vive, sabe? Eu acho que esse tipo de livro que é uma leitura obrigatória pra todo mundo, sabe? E a verdade é que eu ainda não li esse livro porque eu sei o que acontece no final. Tipo, ninguém nunca me disse, chegou e me disse tal coisa acontece. Mas se a gente pensar, a gente sabe, né? E isso me deixa muito mal, porque assim, eu sei que esse livro vai me deixar triste, abatida, tipo... Eu não sei se eu vou conseguir lidar bem com isso, porque eu sou uma pessoa muito sensível e quando uma coisa triste acontece no livro, de ficção mesmo, eu já fico muito mal. Imagina uma coisa que aconteceu de verdade, que é uma pessoa real, que eu sei que eu vou me apegar. E esses dias eu tava lendo Voz de Chernobyl, né, que fala sobre as experiências das pessoas que viveram o desastre de Chernobyl. E nossa, gente, é muito triste, é muito, assim, pesado e... Assim, eu não tinha pensado tanto que a guerra influenciou no desastre de Chernobyl até ler Voz de Chernobyl, porque assim, a cada capítulo as pessoas... Todo capítulo as pessoas mencionam a guerra e tipo, a gente vê que o principal causador do desastre de Chernobyl foi a guerra. E tipo assim, até eu fiquei pensando que eu espero nunca saber como realmente é viver numa guerra, porque assim, a gente pode ler, ver documentário, ver filme, ouvir pessoas, assim, a gente vai saber que é ruim, óbvio que é ruim, mas a gente nunca vai saber o tanto que é ruim até viver. E eu espero que eu nunca viva isso. Eu espero que você que tá assistindo nunca viva isso, porque é uma coisa, assim, que eu não consigo processar o quão ruim é a guerra, sabe? Eu, eu pensei muito sobre isso durante a leitura de Voz de Chernobyl, porque, cara, o que as pessoas passaram, sério, tipo, o trauma que elas viveram, assim, são coisas assim que eu não sei se eu aguentaria, sabe? Eu não sei se eu aguentaria continuar vivendo depois de passar por isso. E eu acho que foi por isso que eu fiquei tanto tempo sem ler Anne Frank, mesmo sendo um livro muito famoso, e que eu sei que eu vou ler em algum momento, eu sabia que eu ia ler, tipo, mas eu fiquei protelando porque eu sei que vai me deixar mal, sabe? E eu sinto muito, eu queria muito que não tivesse acontecido isso com a Anne. Tipo, eu sei que eu vou ler esse livro esperando o tempo todo que o final mude, mas eu sei que o final não vai mudar. Então, assim, vocês vão ver minha experiência lendo o Diário de Anne Frank. E eu já até coloquei um marcador aqui, uma fotinho da Anne. E vai ser uma homenagenzinha a ela, pelo aniversário dela, que foi ontem. E não sei mais o que falar, gente. E desculpe a minha aparência, mas como eu disse, hoje é domingo. Ai, gente, eu tô até com medo, mas vamos lá. Gente, então agora eu tô já de tarde, já finalzinho de tarde, eu tô aqui pegando um restinho de sol, né? Eu agora dei uma pausa, eu tava lendo nos sprints de leitura da Twitch que tá tendo da Joen Books, eu gosto muito das lives delas, eu acho ela muito legal, eu gosto muito do conteúdo dela, então fica a dica aí. E agora eu tô na página 90, eu tô gostando muito, assim. E outra coisa interessante é que a Anne começou a escrever esse livro num domingo, e hoje é domingo, e eu achei isso muito interessante. E é estranho a gente ler assim, e ver que ela era uma adolescente normal, como qualquer outra pessoa, sabe? E, tipo, porque, sabe, tipo, óbvio que ela era uma adolescente normal, mas é que quando a gente... Acho que muitas pessoas vão nesse livro esperando uma grandiosidade, sabe? Só que a Anne era
pessoa normal, uma criança normal, que provavelmente se nada disso tivesse acontecido com ela, seria uma adolescente como qualquer outra, sabe? E isso é até um pouco triste de pensar, cara. Até agora tá tudo normal, assim, né? Tipo assim, ela ganhou o diário dela, né, no aniversário dela. E um mês depois eles tiveram que se esconder no esconderijo, que eles ficaram muito tempo. Agora já passou um ano do esconderijo, eu tô na página 90. Que eles estão no esconderijo. E eles ficam o tempo todo falando notícias da guerra, porque eles ouvem no rádio. Ela fica falando, Turquia aconteceu tal coisa, pegaram tal lugar, os aliados estão ganhando, será que tá no final da guerra, sabe? E é muito assim, dá muita agonia ver tudo isso e saber o que vai acontecer no final, sabe? Eu fico o tempo todo lendo as coisas dela e fico esperando que as coisas mudem, sabe? Porque ela é muito fofa, assim, eu gosto muito, ela é uma menina muito inteligente, ela fala muitas coisas que ela tá lendo aqui, que ela continuou estudando lá, ela queria ir pra escola, sente falta da escola. E ela tem notícias de pessoas que eram amigas dela, que eram conhecidas dela, que acabaram indo pro campo de concentração. E nossa, gente, é muito pesado. Eu nem imagino tanto que ela fica falando que ela teve sorte. Ela tem sorte de estar no esconderijo diferente das outras pessoas. Só que, tipo, era uma situação difícil, muito difícil, porque lá eles tinham que racionar tudo e eles viviam com muitas pessoas, né? Era total 8 pessoas, a família da Anne, mais outra que eu esqueci o nome, eu sou péssima de decorar o nome. E era difícil, né, lidar com outras pessoas vivendo no mesmo lugar, mas enfim. E ela fala muito sobre o que ela tá sentindo sobre essas pessoas e é muito... tipo, ela é uma adolescente normal e ela conta opiniões delas várias vezes que eu marquei aqui, né? Eu tô marcando o livro e depois eu vou passar pro post-it. E eu me vi muito nela, sabe? Quando eu era adolescente, eu já tive diário. Eu escrevia muitas coisas parecidas, tipo, na questão dos sentimentos que ela sente em relação aos pais dela, em relação às coisas que ela tá passando. E ela fala muitas coisas aqui sobre ser adolescente, sabe? Então eu sinto que eu tô conversando com uma amiga minha. E isso é muito fofo, eu tô gostando muito. Enfim, agora eu vou dar uma pausa na leitura, porque, pra quem não sabe, eu tô indo na aula de inglês. Vou deixar aqui o arroba do meu perfil e o link na descrição aqui, junto com o meu perfil pessoal. Tá vários passarinhos aqui cantando do lado de fora, eu acho que vocês estão ouvindo, e um carro de som agora. Então agora eu vou ter aula, vou dar aula daqui a pouco, então eu vou me preparar, né, um pouquinho, dar um lanche. Na verdade, eu lanchei, eu comi um pedaço de bolo. Mas eu acho que depois da aula eu vou voltar a ler nos sprints de leitura da Twitch, agora da Bia, que ela também tá na Twitch. Olha, Twitch. E vai ser isso, gente. Eu tô gostando muito. Caraca. Sabe? É muito... Porque ao mesmo tempo que a Anne era uma adolescente normal, a gente vê que ela tá passando por uma coisa anormal, sabe? E misturando essas duas realidades dá um choque, assim, na gente, sabe? Sei lá. Tá sendo difícil ler, assim, sabendo as coisas que acontecem, que aconteceram. E ver que é surreal alguém ter que passar por isso, sabe? Só porque nasceu de determinada forma. E basicamente é isso. Daqui a pouco eu volto. Vou colocar meu celular pra carregar. Vou dar minha aulinha e depois eu volto. Espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões. E assim, quem não leu esse livro, em algum momento da sua vida, por favor, leia, sabe? Porque, como eu disse, esse é o tipo de livro que eu vejo que é uma leitura obrigatória pra todo mundo, sabe? E é isso. Daqui a pouco eu volto. Bom dia, hoje já é segunda e deixa eu colocar aqui, senão eu vou ficar tremendo. Vou colocar apoiado no caso. É segunda, eu acabei de acordar, eu só estou com pijama diferente.
Ai, pra diferenciar do vídeo. E assim, gente, eu li ontem à noite até muito tarde. E aí eu resolvi dormir e terminar de manhã. Eu acho que eu li até meia-noite. Eu tô na página 163. E, cara, eu tô com medo de terminar esse livro porque tá chegando no final e eu sei o que vai acontecer. E tá tipo. Tá num momento que tá tudo muito tranquilo, sabe? Tipo, eles estão num abrigo, né? Estão escondidos, então não é tranquilo. Mas, tipo, tá tudo bem. Eles começaram a se dar bem, sabe? Porque, tipo, antes eles discutiam muito entre si. Porque é normal, né? Pessoas que convivem, tipo, eram 8 pessoas no abrigo que eles escondiam. Mas, assim, eles começaram a se dar bem. A Anne começou a dar bem com... melhor com o filho do outro casal, que é o Peter. Ela começou até a ter sentimentos por ele. E, tipo, é muito fofinho ela falando sobre, sabe, coisas do cotidiano, sabe, coisas dos sentimentos dela, coisa... Tipo, tem uns dias que ela fala muito sobre como ela se sente estando escondida num abrigo, sendo judia numa guerra, sabe? E esses capítulos, assim, acabam comigo. E tem os outros capítulos, ela mais fala sobre os sentimentos de adolescente, assim, sabe? Normais, como se fosse uma adolescente qualquer, sabe? E é muito... Ai, gente, não sei. Eu vou terminar agora e eu volto quando eu tiver terminado dando minhas considerações finais. Assim, eu provavelmente vou chorar. Eu não sei se eu vou gravar eu chorando, porque eu fico muito feia chorando. Mas a Anne era muito fofa, sabe? Eu com certeza, se eu conhecesse ela com essa idade, hoje em dia eu ia ser muito amiga dela, porque a gente tem muito em comum, sabe? Ia ter muita coisa pra conversar. Ela também lê muito, ela gosta de ler e ela estuda muito. No abrigo mesmo, ela é uma pessoa, assim, incrível, sabe? Ela era uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. E é muito legal a forma que ela narra as coisas. Enfim, eu vou terminar de ler já. Oi, gente, eu cheguei do trabalho ainda agora. E eu vou contar pra vocês, assim, eu tô bem triste. Eu tô o dia todo muito mal. Foi uma péssima ideia, gente, eu ter levado o livro pra terminar na hora do meu almoço. Agora tá... Ai, sério, gente, eu tô tão estressada porque, assim, sempre que eu gravo, começa a gravar, começa muito barulho. Agora os cachorros estão latindo muito. E ainda agora minha mãe tava gritando, me chamando. Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, sabe? Eu tô muito estressada com isso porque eu terminei esse livro e eu não tinha ninguém pra conversar sobre. E, cara, esse livro, assim, ele me deixou tão mal. Eu tô mal até agora, acho que dá pra ver, tipo... Eu passei, a primeira coisa que eu ia falar é que eu passei os post-its, eu dividi dessa forma. O azul são acontecimentos históricos que interferiram na história e o verde é pensamentos da Anne, sentimentos, como ela tá se sentindo, frases, enfim. A maioria é verde, no caso. E, assim, esse daqui de cima é porque é numa página que tem várias marcações. Então eu coloquei o post-it em cima pra marcar a página toda. Eu não tô conseguindo abrir. Mas assim, ó. Entendeu? Tem várias marcações nessa página, eu coloquei um post-it em cima. Esse livro, assim, eu vou começar falando do que é o livro, né? A gente começa a acompanhar a história da Anne Frank a partir da visão dela, né? No dia 14 de junho de 1942, e ela narra o dia 12. Ela narra, dia 12 foi aniversário dela, e ela ganhou esse diário de presente de aniversário, e ela gosta muito de escrever, o sonho dela era ser escritora, jornalista, né? E ela conta a história dela. Nesse primeiro momento que a gente acompanha ela está vivendo, né, na Holanda, e ela vai à escola, ela, assim, já tá tendo uns toques de recolher, por exemplo, tem horários determinados que os judeus podem comprar, tipo, eles não podem comprar, por exemplo, numa loja que não seja uma loja judia. A Anne Frank, ela estudava numa escola só de judeus, ela não podia estudar em outra escola, ela tinha que estudar nessa escola, então já tinha muitas regras, só que isso foi ficando cada vez mais severo. Um mês depois que ela ganhou esse diário, eles tiveram que se esconder, menos de um mês depois, na verdade, eles tiveram que se esconder num local que chama de anexo, né? Que tem um mapa do lugar.
Eles tiveram que viver lá. E lá eles viveram durante 2 anos se escondendo. Hoje esse lugar ainda existe. Ele é considerado um museu, né? Ele é, não é considerado, não. Ele é um museu dedicado à história da Anne Frank, né? Ele existe até hoje lá. E... gente, assim... eu queria falar outra coisa. Esse diário é um... a gente tem que ler esse diário, eu quero avisar, né, pra quem quiser ler, que é um diário editado. Como assim um diário editado? Ele não é a versão original. Depois dos acontecimentos, o pai da Anne Frank foi o único que sobreviveu. E ele que publicou o diário da filha dele, só que ele tirou várias coisas, tipo, ele achou melhor não colocar, porque, por exemplo, aqui, quando a gente vai ler o livro, a Anne Frank, ela tinha muitos problemas com a mãe. E ela fala muitas coisas ruins sobre a mãe dela, sobre discussões que ela tiveram, ela desabafa muito sobre coisas que a mãe dela fez que machucou ela, sabe? Uma coisa normal que a gente tem, né? Tipo, eu acho que a maioria das pessoas tem problemas familiares de alguma forma com algum parente. E ele tirou muitas coisas que eram muito pesadas que ela se referia à mãe dela. E também ele tirou muita coisa que a Anne falava sobre a sexualidade dela. Aqui ainda tem uma passagem sobre a sexualidade da Anne. Ela fala sobre menstruação, ela também falou sobre uma vez que ela tava com uma amiga dela e ela sentiu vontade de beijar ela, tipo, ela fala abertamente sobre a sexualidade dela. E também ela falou sobre 2 meninos que ela também ficou apaixonada, que é o Peter e o Peter, que viveu junto com o abrigo com ela. No abrigo que ela vivia, não vivia só a família dela, mas também outra família, como eu já tinha dito antes. E eram 8 pessoas vivendo juntas, então, assim, dava muito conflito. A maioria dos dias que ela narra que sempre teve briga do outro casal, principalmente, eles brigavam muito. Briga entre a família da Anne e do outro casal, enfim. Ela também narra que bombardeios que tiveram perto dela e ela ficou com muito medo. Teve episódios que ladrões apareceram lá e ela teve medo de que descobrissem a família dela. E ela narra, assim, de uma forma que ela, sabe, teve páginas, assim, que ela falava que preferia que ela... Eu vou tentar achar aqui pra ler pra vocês. Aqui. No dia 3 de fevereiro de 1944, ela falou o seguinte: faço o possível para me conservar calma e para não me preocupar. Já cheguei a um ponto que é indiferente viver ou morrer. O mundo não parará por causa de mim. E eu, pela minha parte, não posso fazer parar os acontecimentos do mundo. Venha o que vier. Entretanto, estudo e trabalho e tenho esperança que tudo acabará bem. Gente, sério, eu li essa página e eu fiquei tão assim... Essa é uma parte, esse dia todo foi um desabafo dela, que ela não aguenta mais viver essa situação. Isso só foi um dos desabafos dela, que ela fez sobre viver nisso, e ela fez tantos desabafos sobre ser judia, sobre, sabe? E assim, a gente acompanha a vida de uma menina dos 13 aos 15 anos, e gente, é assustador o tanto que a Anne, ela evoluiu. Ela amadureceu de uma forma incrível. E assim, eu falei que esse diário é editado, mas ele também foi editado pela própria Anne, porque num dia determinado aqui, teve um cara no rádio que falou que eles estavam interessados em obter cartas, registros de refugiados depois da guerra. E então ela começou a reler o diário e editar, fazer anotações. E nessa edição aqui que eu li tem as anotações dela, tipo, ela fala... nossa, como eu era boba em determinada época. Então, assim, ela também editou porque ela queria ser uma escritora famosa, então ela viu nessa oportunidade uma forma de ser conhecida. Então ela planejava, depois da guerra, publicar o diário dela mesmo, porque ela estava registrando isso tanto como um desabafo, como para registrar para a história. Ela é uma menina que ela gostava muito de história. Ela teve uma passagem aqui que ela falou que história para ela era as melhores das matérias. Ela era muito estudiosa. E, nossa, gente, Gente, eu vou ler uma passagem aqui que eu acho que é a minha passagem favorita. De novo me interromperam, me ligaram no meio da gravação. Sério, gente, eu tô... Ai. Mas, assim, onde eu tava foi o seguinte. Essa marcação, essa grande marcação é o meu trecho favorito do livro. E aqui vocês vão ver o quanto essa menina era madura.
essa passagem aqui foi no dia 13 de maio de 1944. Ela tinha 14 anos. E ela falou assim: por que e para que esta guerra? Por que é que os homens não podem viver em paz? Para que tantas destruições? Essas perguntas são legítimas, mas até agora ninguém soube encontrar uma resposta satisfatória. Por que é que na Inglaterra se constroem aviões cada vez maiores, bombas cada vez mais pesadas e ao mesmo tempo se reconstrói filas de casa? Por que é que se gasta todos os milhões para a guerra se não há dinheiro para a medicina, os artistas e os pobres? Por que é que há homens passando fome se em todos os continentes apodrecem mantimentos? Por que é que os homens são tão insensatos? Não acredito que a culpa de guerra seja só dos governantes e capitalistas. Não, o homem da rua também tem a sua culpa, pois não se revolta. O homem nasce com instintos de destruição, do massacre, da fúria. Enquanto toda a humanidade não sofre uma metamorfose total, haverá sempre guerra. O que se construiu e cultivou e o que crescerá será destruído, e a humanidade só resta recomeçar. Gente, assim, essa é a minha parte favorita porque mostra toda a maturidade que ela tinha, gente. Assim, se você ler esse diário e acompanhar de perto os sentimentos dela de uma forma tão íntima, você vai ver o tanto que ela amadureceu. Gente, assim... E agora, gente, eu vou falar sobre o último dia que ela escreveu. O último dia que ela escreveu foi no dia 1º de agosto de 1944. E, gente, é assim... Nesse último dia ela fez outro desabafo e depois ela não pôde mais escrever, relatar as coisas que aconteceram com ela. Isso foi o que mais doeu pra mim. Foi ela ter passado por tudo isso e nem ter conseguido relatar ela mesma o que aconteceu com ela. Depois disso, a gente vai pra um epílogo que se chama O que Aconteceu Depois, que fala as coisas que aconteceram com cada um daquele abrigo. E resumindo, só o pai da Anne sobreviveu por um milagre. Porque foi assim, é como se alguém tivesse interrompido ela no meio da fala dela, sabe? Foi como se alguém tivesse chegado e tirado a voz dela. E isso foi tão, assim, agressivo e violento. Eu tava lendo e o último dia eu sabia que na outra página era o epílogo e eu fiquei, não é possível que ela não pôde nem falar alguma coisa, não pôde relatar o que aconteceu. E ela foi separada da família dela. E, gente, assim, eu fiquei o dia todo pensando nisso, em como ela mesma não pôde relatar o que ela aconteceu. E acho que essa foi a parte que mais me doeu. Nunca saber pelas palavras da Anne o que ela sentiu com tudo isso no final das contas, sabe? E esse livro, ele me modificou de várias formas e foi uma leitura que eu quero reler no futuro, em outra edição, em outra tradução, talvez até em inglês, outra língua, eu não sei, mas eu quero reler esse livro, porque ele é um livro, assim, que ele mostra a natureza humana, fala sobre a natureza humana, sobre, sabe, o tanto de gente incrível que a gente deve ter perdido na guerra. A Anne foi uma delas, ela era uma menina incrível, inteligente, assim, se vocês lessem os pensamentos dela aqui nesse diário, a forma como ela escreve, e tipo, ela queria ser ela com certeza seria uma escritora fabulosa, porque dá pra ver pelo diário dela que ela escreve muito bem. Ela mesma editou esse diário, como eu disse. E várias passagens aqui que eu amei demais conhecer a Anne, e eu senti várias vezes que eu tava conversando com uma amiga minha. Então, quem não leu ainda esse livro, por favor, sério, dá uma chance, porque esse livro, ele é um livro necessário pra todo mundo tem que ler esse livro. Assim, eu tô sem o que dizer, sabe? Eu não consigo parar de pensar nesse livro. Esse livro foi um acontecimento na história, sabe? E eu queria muito que as coisas tivessem sido diferentes pra Anne. Eu queria muito que as coisas tivessem sido diferentes pra milhões de outras pessoas que sofreram essa coisa horrível que é a guerra. Eu espero que isso nunca mais aconteça. Assim, eu sei que às vezes parece irreal pensar que uma guerra nunca mais vai acontecer, porque nós, humanos, a nossa história é feita de guerras. E a Anne mesmo, como eu disse no último trecho que eu li, que é o meu favorito, ela falou que a humanidade teria que recomeçar pra mudar, porque tá na nossa natureza ser, assim, desumano. Porque o que aconteceu com a Anne foi desumano. A forma que as coisas aconteceram no final foi desumano. Então,
esse livro, ele é um choque de realidade, assim, sabe? Incrível, forte e necessário. Então, é isso que é. Esse foi o diário de leitura. Eu sinto muito ter acabado com o climão, mas assim, eu não tenho como falar desse livro sem ficar indignado. Essa que é a verdade, gente. Eu terminei esse livro com raiva porque eu queria muito que as coisas tivessem sido diferentes, sabe? E é o que eu falei, eu fiquei o livro todo sabendo o que ia acontecer no final, eu fiquei o livro todo querendo que de alguma forma as coisas mudassem. E, sério, ler o epílogo foi uma coisa que doeu muito, assim. Só essa frase aqui que eu vou ler. A última anotação do diário de Anne Frank foi no dia 1º de agosto de 1944. No dia 4 de agosto, o esconderijo foi descoberto e todos foram presos. Eles foram para campos de concentração e morreram. E no epílogo fala como cada um acabou morrendo. E, tipo, o único que sobreviveu foi o pai da Anne por um milagre, assim. E eu imagino o quanto que ele deve ter sentido tudo isso, sabe? Eu não sei, não consigo processar como é viver numa situação dessas. E esse livro, sério, como eu disse, é um acontecimento. Eu espero que todos vocês que estejam lendo esse livro, se vocês não leram, por favor, algum momento da vida de vocês leiam esse livro, porque ele é um livro necessário. E eu gostei muito. Não vou dar nota pro livro, porque assim, uma coisa que eu já vi muita gente dando 3 estrelas pra esse livro, eu fico assim, desde antes de eu ler, eu fico muito irritada, porque assim, é a história de uma pessoa. Ela não escreveu esse livro pra ser fluido, ela escreveu pra relatar o que estava acontecendo com ela. É uma realidade isso aqui, é uma pessoa que realmente existiu. Como é que você pode dar 3 estrelas pra vida de uma pessoa? 5 estrelas, 1 estrela, não é pra dar nota pra esse livro, gente, pelo amor de Deus, é a vida de uma pessoa. Esse livro aqui não é pra ser divertido, ele é pra ser um relato, entendeu? Ele é uma forma que ela encontrou de liberar o que ela estava passando naquele momento. E esse livro é uma forma da gente aprender. Então, com os erros que foram cometidos no passado e para que eles nunca mais se repitam, eu espero que assim seja. Então, se você gostou desse diário de leitura, curta o vídeo. Se você já leu o livro e quiser acrescentar alguma coisa, por favor, os comentários estão aqui. Eu vou adorar discutir com você sobre o livro. Quando eu falo discutir, é de uma forma saudável, falar das minhas opiniões, trocar opiniões, enfim. Gente, esse foi o vídeo. E tchau.